Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Começou a dor de cabeça do torcedor santista. Enquanto o Santos não jogava, não entrava em campo, o torcedor aguardava ansiosamente o início do Campeonato Brasileiro. Agora começou a dor de cabeça. O Santos estreia perdendo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, saiu vencendo no marcador, no placar, com um gol marcado por Álvaro Barreal ainda no primeiro tempo, mas não soube segurar a vantagem, ampliar o placar, cedeu espaço para o Vasco da Gama, que no segundo tempo, com 2 gols de bola aérea, o Vasco da Gama virou a partida e venceu o Santos Futebol Clube na primeira rodada do Brasileirão. Vamos falar muito sobre o Santos, mas talvez algo que fique marcado mais uma vez é que aquele time que mais buscou a vitória, que mais quis o resultado, venceu o jogo. E esse time foi o Vasco da Gama, curiosamente comandado por Fábio Carille. Tudo sobre o jogo, aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o torcedor do Santos está decepcionado, mas não surpreso. O Santos perdeu para o Vasco da Gama por 2-1. Mesmo tendo um time melhor individualmente, o Santos coletivamente foi pior do que o Vasco, conforme já prevíamos e tínhamos esse medo, esse receio, né? O Santos não foi bem na partida de hoje, fez até um primeiro tempo melhor do que o primeiro tempo do Vasco da Gama, uma defesa bastante segura na primeira etapa, o Verratti praticamente não pegou na bola, o Nuno deu um pouco de trabalho pelo lado esquerdo, assim como o Piton, né? O Felipe Coutinho teve algumas oportunidades ali, principalmente chutando de fora da área, mas o Santos foi melhor na primeira etapa, abriu o marcador numa falha na saída de bola do Vasco da Gama. O Tiquinho Soares acabou recebendo ali a bola praticamente de graça e aí enfiou uma bela bola para o Álvaro Barreal no costado da zaga do Vasco da Gama. O Barreal cara a cara com o Léo Jardim deu um toquinho encobrindo o goleiro vascaíno. O primeiro gol do Peixe foi marcado desta forma. O Santos teve até outras oportunidades, muitos contra-ataques foram puxados pelo ataque do Santos. O Roleiser desperdiçou alguns, o Guilherme também numa partida péssima. Hoje o Guilherme, e chama atenção, né, que o treinador Pedro Caixinha não tira o Guilherme em hipótese alguma. Na segunda etapa, o Santos Futebol Clube voltou se defendendo, o Vasco da Gama buscava o gol mesmo com muitas limitações técnicas. O Vasco da Gama, utilizando a sua principal arma, que era justamente a bola aérea, tentava buscar o gol de empate e conseguiu. Numa jogada pela esquerda, o Piton cruzou no segundo pau e aí o jogador Verratti escorou de cabeça e o Nuno, praticamente cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão, cabeceou fulminante para o fundo da rede do goleiro Gabriel Brazão, que não tinha muito o que fazer. O Vasco continuou tentando fazer o gol da vitória. O Santos, quando toma o primeiro gol, tenta sair um pouco mais para o ataque. O jogo fica franco. O treinador Pedro Caixinha acaba mudando a equipe e, no meu entendimento, mudou muito mal, tirando o Álvaro Barreal, que era o melhor em campo, tirando também o Gabriel Bontempo, que estava bem na partida. As mudanças do Pedro Caixinha, no meu entendimento, não foram boas, né? Ele coloca o Verón e também coloca o David Washington, mas a verdade é que a saída do Álvaro Barreal foi um erro grave do treinador Pedro Caixinha. A partir do momento que o Santos perde o Álvaro Barreal, o Santos cai demais de rendimento. Era para ter tirado ou o Guilherme ou o Roleiser. Roleiser mal na partida, errou muitos passes importantes, e o Guilherme errou quase tudo. Teve somente uma bola do Guilherme, um chute para o gol ali já na segunda etapa, uma belíssima defesa do goleiro Léo Jardim. E aí o Vasco, que era melhor na segunda etapa, acaba fazendo o gol da vitória, um cruzamento do Payet no segundo pau, né? Aliás, o cruzamento uma jogada ensaiada, né? Uma jogada ensaiada, o Verratti numa cobrança de falta, desmarcado, escora a bola e a bola morre no fundo do gol do goleiro Gabriel Brazão. Ninguém marcou, né? O Zé Ivaldo marcou bobeira, a zaga do Santos não subiu, cobrança de falta do Payet e o jogador Verratti
escora ali com muita tranquilidade, praticamente na marca do pênalti, colocando no fundo da rede, dando a vitória ao Vasco da Gama, no meu entendimento, vitória merecida. Olha, eu coloco essa derrota muito na conta do treinador do Santos, do Pedro Caixinha, né? Que no meu entendimento, mais uma vez, mudou mal as peças, enxergou mal o jogo. O Pedro Caixinha poderia ter alterado outros jogadores, trocado outros jogadores e trocou justamente aquele que melhor jogava, que era justamente o Álvaro Barreal. Poderia ter, quando o Santos estava em vantagem no placar, ter colocado mais velocidade, ali sim ter mudado, né? Colocado o Veron ou no lugar do Guilherme ou mesmo no lugar do Roleiser, não fez. O David Washington poderia ter entrado um pouco antes no lugar do Tiquinho ou até mesmo, né? O Tiquinho e o David jogando juntos. Então, é um treinador que acaba, no meu entendimento, avaliando mal o elenco do Santos Futebol Clube. De nada adianta o Santos ter peças interessantes no banco se tem um treinador que não sabe comandar esses jogadores. E esse treinador é o Pedro Caixinha. Questionado após a partida se o Santos acabou tendo dificuldades físicas na partida, o Caixinha não quis reconhecer que o Santos mais uma vez pregou na segunda etapa. Disse que faltou energia para alguns jogadores, citou o caso do Álvaro Barreal, entre outros jogadores, o Roleiser. Ele disse também que faltou energia para esses jogadores. Mas é claro que ele não vai assumir que o Santos fisicamente esteve abaixo do Vasco. Até porque seria concordar que o Santos trabalhou pouco e pecou na preparação para a partida de hoje contra o Vasco. Então, a verdade é que venceu a partida aquele clube que mais trabalhou bem durante toda a semana que teve livre para treinar, e foi justamente o Vasco da Gama. O Santos deu folga, o Santos deu descanso para os seus jogadores. O principal jogador do Santos, o Neymar, que teve 20 dias para se preparar para o jogo de hoje, não conseguiu reunir condições de jogo. O Soteldo, que era outro jogador importante, também esteve fora. O jogador voltou da Venezuela com dores no adutor. Então, o Vasco da Gama, que estava com o elenco completo, que tinha como dúvida o Coutinho e também o Tietê, os dois conseguiram se recuperar durante a semana, os dois jogaram no dia de hoje. O Santos, todo jogador que entra no departamento médico, pelo menos fica uma semana. Então existe uma diferença muito grande, no meu entendimento, de trabalho, de foco, em termos de objetivos. Eu acho que o Santos hoje é um time, é um clube sem objetivos. Eu acho que o torcedor do Santos hoje, ele já se acostumou com a derrota, ele já se acostumou em competir na parte intermediária da tabela e daqui a pouco, muito provavelmente, espero que não, a gente esteja aqui falando sobre a briga contra o rebaixamento. Esse é o momento atual que o Santos se colocou. Enquanto nós não tivermos profissionais mais capazes dentro do Santos Futebol Clube, profissionais talvez com currículo mais pesado, que se cobrem mais, que não aceitem resultados como o de hoje, por exemplo, o Santos perdeu para um time que, no meu entendimento, vai brigar contra o rebaixamento, que é o Vasco da Gama. Quem acompanhou a partida sabe do que eu estou falando, o Vasco é um time que vai brigar para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. E por incrível que pareça, nós que colocamos aqui o Santos como um possível candidato a uma das vagas na Libertadores, brigando até na ponta de cima da tabela, o Santos começa o campeonato perdendo para esse Vasco. Resultado, no meu entendimento, muito ruim para o Santos. Os primeiros 3 pontos desperdiçados no Campeonato Brasileiro, e a importância desses 3 pontos é a mesma da 35ª rodada. Se o Santos não encarar o Campeonato Brasileiro de forma diferente, vai ter muitos problemas. E o que mais preocupa é justamente a sequência de jogos do Santos no campeonato. Perceba que o Santos não tem vida fácil. Aliás, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais complicados do mundo. O Santos tem, nas próximas 4 partidas, o Bahia jogando na Vila Belmiro. Depois o Santos sai para jogar contra o Fluminense no Maracanã. Enfrenta na Vila Belmiro o Atlético Mineiro. E por fim, nessa série de 4 jogos, o Santos tem o São Paulo no Morumbi. Então são 4 jogos dificílimos nas 5 primeiras rodadas, considerando que o Santos já perdeu a primeira para o Vasco da Gama. O Caixinha vai precisar trabalhar muito. Espero que ele pare de dar folga aos jogadores
e trabalhe mais o elenco de jogadores. O Santos não apresentou nada em termos de variação, o Santos não apresentou nada em termos de jogada ensaiada. E tá aí o resultado, Vasco 2, Santos 1. É isso, meus amigos varandeiros, venceu quem buscou a vitória e perdeu quem só pensa em descansar, quem só pensa em folga. Se o Santos não virar a chave e trabalhar mais, vai ser difícil esperar algo desse time. Um abraço, valeu galera, tchau!